SoundCloudHouse.com. Alguém do povo exclama como é grande o Senhor, quem te gerou e alimentou. Jesus responde à mulher, pra mim és feliz, quem soube ouvir a voz de Deus e tudo guardou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e não há nada de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles caiu no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valei mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amados irmãos e irmãs, nós que estamos acompanhando a liturgia da palavra, nesse tempo comum, nós estamos observando os caminhos que o Senhor está nos apontando. Que caminhos é esse que devemos trilhar? O projeto de Deus, que também é o nosso projeto. E hoje o tema dessa liturgia, desse 12º domingo do tempo comum, é o tema da confiança, do profetismo. E por isso nós escutamos na primeira leitura o profeta Jeremias, que vai nos mostrar que mesmo diante das situações ali de provações que ele está passando, ele confia nesse Deus. Ele proclama, ele denuncia aquilo que está contra o projeto do Pai. Ou seja, é um profeta que olha a necessidade daquele povo e vê que não está coerente. E por isso ele vai ser perseguido, vai passar por muitas provações, mas ele não se cala diante da realidade. Quantas e quantas vezes na nossa vida nós passamos por diversas provações. Muitas e muitas vezes até dentro da nossa casa. O tempo todo a palavra de Deus vem falar para nós da importância da gente proclamar, da gente não se calar. Ou seja, escutar a palavra de Deus é colocar em prática, é pôr em prática. É o que o profeta Jeremias vai tentar fazer com o povo, que muitas vezes, muitas ações é de homens de cabeça dura, ou seja, sabe que aquele é o caminho, mas acaba se desviando. O
profeta, ele tem a missão de anunciar, ou seja, falar das maravilhas desse Deus, mas também tem a missão de denunciar. Eita! Muitas e muitas vezes nós estamos num contexto em que a gente vê os nossos irmãos, as nossas irmãs, às vezes se afundando e por um caminho errado, e às vezes a gente, por medo, tem medo de denunciar, tem medo de corrigir. Veja que denunciar, corrigir, é totalmente diferente de humilhar, de expor a pessoa. Às vezes a gente precisa também aprender o que é esse profetismo. Não é agir com violência, mas é agir na caridade. E por isso a liturgia hoje nos ensina dois grandes caminhos. Primeiro, a corrigir, a denunciar, a ver que o nosso irmão está afundando ali, está indo pelo caminho errado, e a gente ajudar. Ei, esse não é o caminho não, presta atenção. E o outro caminho que nós somos chamados também é a permitir ser corrigidos. Que às vezes também a gente não gosta de ser corrigido, tem dificuldade de aceitar determinadas correções. E nós esquecemos, meus amados irmãos e irmãs, que para a gente alcançar nossa salvação, nós precisamos do outro. O outro é caminho da minha santificação. Então, tanto eu sou chamado a corrigir, a estar atento, a fazer com que aquele irmão não caia, como também eu sou chamado a parar e aceitar as correções. E claro, nós sabemos quando nós precisamos ser corrigidos, quando aquela pessoa tem razão realmente, quando a gente para e olha, realmente não estou bem, eu preciso estar atento e preciso melhorar isso. Isso é graça de Deus agindo. Por isso não fique chateado se alguém que tanto carinho, com tanto amor, procura te corrigir. Ela quer o melhor para você. E você não se cale quando você vê um irmão que não está no caminho bem, que não está caminhando bem. É a nossa missão. Somos irmãos uns dos outros. Somos aquele que cuida um dos outros. Eis a nossa missão. Ah, padre, mas meu irmão lá em casa, minha irmã lá em casa é tão cabeça dura, não aceita a correção. Faça a sua parte, ajude, não jogue, não deixe as coisas para cima, não abandone, diga, eu desisto, aquela pessoa não tem mais jeito. Todos nós temos jeito, todos nós, que nós somos criaturas amadas de Deus. A segunda leitura hoje nos mostra também que mesmo diante da fraqueza de Adão, o pecado que entrou no mundo, a morte que entrou no mundo, vai falar sim que nós somos frágeis, que nós temos as nossas limitações, mas maior ainda é a graça de Deus na nossa vida, é as maravilhas de Deus. Ou seja, não devemos permitir que o mal domine a nossa vida. Nós às vezes somos cercados de notícias más, de pessoas que desejam mal, e se a gente não tiver cuidado, a gente acaba entrando também nessa cultura, e nós somos chamados a ser do bem, a agir conforme o coração do nosso Deus. O bem é muito maior que o mal. O bem, a graça de Deus é muito maior que o pecado. Por isso, queridos amados irmãos e irmãs, olhemos para a nossa vida, não permitamos que o ódio, o rancor, a inveja, todos esses sentimentos, sejamos dominados por eles. Nós temos sim que ser dominados pela bondade, pela graça de Deus. E por isso o Evangelho diz para nós hoje, não tenhais medo. Isso é confortante, é a grande confiança. Não tenhais medo, coragem. Mesmo diante disso tudo, não tenha medo, eu estou contigo. E o Evangelho fala mais ainda, né?
Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele. O tempo todo Deus nos fala desse amor grande, desse amor infinito, desse amor que não tem limite por cada um de nós. E o que nós fazemos com esse amor que é declarado? Ficamos de braços cruzados ou nós anunciamos esse amor? Não tenhamos vergonha de falar deste Deus dentro da nossa casa. Às vezes é muito mais fácil a gente falar para as pessoas de fora, e olhe lá, que hoje também está difícil, né? Do que falar para as pessoas dentro de casa. Mas é a nossa missão, declarar esse amor, porque Ele não para de mostrar o quanto Ele nos ama. Nós fomos criados para amar, não nos esqueçamos disso. Nós fomos criados para o bem, por isso que não permitamos agir com maldade, agir com o coração cheio de vaidade, cheio de rancor. Não, declaremos esse amor, porque o tempo todo nós somos ensinados por Ele. Força, meus queridos amados irmãos e irmãs, e não tenhamos medo. A missão continua, a palavra de Deus nos ensina que caminho devemos trilhar, e eis a nossa salvação, que nós tanto queremos alcançar, e que estando junto deste Deus, nós seremos muito e muito mais felizes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E juntos